Em Gênesis 19, ali no verso 17 em diante, nós encontramos a história de Ló. E quando Ló recebe um comando da parte de Deus para que ele pudesse sair daquela terra de Sodoma e Gomorra e fosse para as montanhas, fosse para um lugar que não fosse plano, apenas se distanciasse e não olhasse para trás. E baseado nesse texto, eu tenho algo para compartilhar com você a respeito da nossa forma de pensar, sobre nós ainda estarmos presos ao passado, e muitas vezes é isso que nos impede de viver novas experiências, novas oportunidades, por causa daquilo que ainda que nós estamos contemplando no passado. Em Lucas 17, no 32, vem mais uma forma de lembrar, né? Jesus nos faz lembrar. Lembre-se da mulher de Ló. O exemplo da mulher de Ló para nós, ele é maravilhoso, porque a mulher de Ló, ela representa algo muito grande, representa muito a mentalidade de muitos cristãos. Muitas pessoas têm ainda a mentalidade da mulher de Ló. Deus, ele tem algo novo para mim e para você. Deus, ele tem preparado para nós uma nova estação, um novo tempo. Mas a pergunta é, será que você está disposto, ou você está pronto para viver essas oportunidades que Deus está proporcionando? Para que nós possamos viver todo esse novo de Deus, viver essa nova estação, viver esse novo tempo de Deus, essa nova fase que Deus proporciona para nós, nós temos uma responsabilidade de abandonar o velho. Então entenda muito bem que Deus está totalmente pronto para nos trazer, nos chamar para o novo. Mas a pergunta é, será que você tem sido responsável para abrir mão do velho? Será que você já gerou essa consciência que para você viver o novo é necessário você assumir responsabilidades em abrir mão de algumas coisas que são antigas? Então, para que a gente possa dar continuidade, eu queria compartilhar algo mais. O velho, ele tem dominado seu coração? O velho, ele tem de alguma forma exercido controle sobre a sua vida? Em Gênesis 19, 17, 26 diz assim: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhuma da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou numa coluna de sal. E aí, eu quero que você entenda que o nosso coração ele é enganoso. Lá em Jeremias 17, 9, diz o seguinte: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quando nós lemos sobre esse ponto que a mulher de Ló olhou para trás, parece que esse olhar para trás estava referindo que ela estava olhando com um olhar de medo ou de insegurança. Mas quando a gente começa a aprofundar um pouco mais sobre o conhecimento, sobre o que seria esse olhar para trás, a gente encontra que esse olhar para trás fala sobre contemplar. É como um olhar de saudade, um olhar de sentir falta daquilo que um dia fez parte da minha vida. Então, o coração da mulher de Ló, ela olhou para trás com esse olhar de sentir falta daquilo que um dia teve sentido para ela. É como ela se olhasse para Sodoma e encontrasse uma tristeza, porque aquele lugar já não mais pertence, ela não pertence mais àquele lugar. E aí uma coisa que a gente precisa entender é que, assim como lá em Filipenses 3, 13 a 14 diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avanço para os que estão adiante e prossigo. Então já está num tempo na nossa vida de prosseguir, de não olhar mais para trás, não ficar contemplando aquilo que talvez a gente já foi até liberto. Muitos de nós temos a dificuldade de abrir mão até mesmo daquilo que já fomos libertos em Cristo Jesus.
ficamos ainda com a memória no passado, lembrando das coisas que vivemos no passado. E é uma coisa que eu quero que você entenda, que o seu passado ele não te define. Você não está mais, você não é definido pelo que você fez. Muitos de nós também não vivemos o novo por causa de um pensamento de culpa, ou porque nós achamos que aquilo que fizemos no passado ainda causa algum efeito sobre a nossa vida, como se ainda tivesse governo, controle sobre as nossas vidas. Então, a coisa que eu quero que você entenda, que o passado não é o problema é a sua atitude com relação ao passado. Como que você vai olhar o passado? Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que a nossa vida, ela tem 3 tempos. O ontem, o agora, o amanhã. E aí é uma escolha nossa, e aí é uma decisão que tomamos. Se nós iremos, aonde nós iremos estacionar a nossa vida. Muitas pessoas estacionam no passado, e ali ela vive presa nas glórias do passado, que um dia teve, que na vida foi assim, que ela foi muito sofrida. E muitas vezes, quando você pergunta para ela quem você é, ela começa contando sobre o que ela já foi na vida, o que ela já passou pela vida. As dores que ela passou na vida, as frustrações que ela passou na vida. Então uma coisa que eu quero que você entenda é que o seu passado não te define. E aí está no momento de você assumir essa responsabilidade, de não mais olhar para trás. A nossa vida é um ciclo em que ela precisa estar sempre avançando. Chegamos em 2023, é tempo de você avançar, é tempo de você não olhar mais para trás. O que você viveu em 2022 foi um lugar de experiência e você precisa ressignificar o ano que passou. É um tempo de você olhar para o passado. Quando você olhar para 2022, é um lugar que você aprende, é um lugar onde é uma referência. Então entenda bem, é tempo de olharmos para frente, prosseguir, é tempo de prosseguir. Então entenda que Deus não te olha pela lente do passado, Ele te olha por aquilo que Cristo fez na cruz por você. Deus olha você já um homem e uma mulher transformado. Deus olha para você como um filho amado dele. Outro ponto que nós precisamos aprender para que nós não venhamos ficar paralisados, e aí uma coisa que eu quero compartilhar com você. Quando a mulher de Ló, ela fica presa ali, ela vira uma coluna de sal. Sal, ele representa conserva. Quando você pega um pedaço de carne, cobre ela de sal, ele vai ficar conservado. Então, muitas vezes, ficamos com a nossa mente conservada no passado, nas dores do passado, nas frustrações, nas perdas, nos abandonos. E aí a mágoa, ela continua, ela começa a produzir, a gente começa a alimentar a frustração e a mágoa. E isso pode ser um fator que vai te paralisar, que não vai te levar a viver algo novo em Deus. Eu te pergunto hoje, o que está te paralisando? O problema não é isso que você está carregando, o problema é como você está lidando com tudo isso. É o que você está fazendo com isso. Então já é tempo de nós abrirmos mão do passado e vivermos o novo de Deus. Olhar para trás, quando você olha para trás, fala de dificuldade de desapegar. Dificuldade de desapegar até mesmo daquilo que Deus já te transformou. Dificuldade de abrir mão até mesmo daquilo que Cristo já te libertou, que não tem mais poder sobre a sua vida. Muitas vezes ainda continuamos com a mesma mentalidade, que como se ainda vivêssemos daquela forma. Mas entenda bem, Cristo já te libertou. Às vezes você vai falar para mim, Thiago, mas ainda eu continuo tendo algumas práticas daquilo que eu fiz no passado, que Cristo morreu na cruz por mim, eu ainda continuo fazendo as mesmas coisas. Mas aí eu quero que você entenda, não se veja com a lente do passado, te veja com a lente da graça. A lente da graça diz que você já é livre, você já é transformado, você não é mais escravo do pecado. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender é nos desprender dos pensamentos, nos desprender das coisas antigas, daquilo que Cristo nos libertou. Há pessoas que elas lidam muito bem com essa relação do passado, ela ressignifica o passado,
Ela olha o passado com um olhar de aprendizado, de crescimento, de avanço. Ela olha para o passado como um lugar de evolução. E assim ela acaba acelerando o seu processo. Porém, tem pessoas que elas já não têm uma boa relação com o passado. E aí, dentro desse lugar, por não ter essa boa relação com o passado, vai gerando sentimentos agradáveis, crenças limitantes, crenças bloqueadoras. Gera medo, medo de viver de novo o passado. Quantas pessoas estão paralisadas na sua vida? Chegaram momentos de oportunidade, você acabou dizendo não, ou se esquivando, porque simplesmente você tem medo. Medo de viver a mesma coisa que um dia você já viveu. Entenda que o seu passado já ficou para trás. Então é hora de você seguir adiante. Tem pessoas que carregam por estar presa, estar paralisada no seu trauma, na sua dor do passado. Elas começam a gerar raiva, raiva das pessoas, rancor, ressentimentos. E aí uma coisa que nós precisamos entender é que quando isso acontece, desenvolvemos crenças. E essas crenças, ela pode nos gerar muita timidez, pode gerar insegurança, uma desconfiança sempre constante com as pessoas, uma indiferença, ser pessoas mais receosas, né? Ser pessoas até mesmo mais carentes também, que buscam sempre a atenção do outro. Então, uma das coisas que acontece quando a gente não lida muito bem com o passado, vai gerando crenças na nossa vida que vai nos paralisando. E aí eu te pergunto, será que em algum momento você tem se sentido uma pessoa insegura, né, por causa das relações que você teve no passado? Quantas vezes você foi até mesmo decepcionada, você se frustrou e devido a isso você paralisou a sua vida? Então, o que te paralisou foi você ter permanecido nesse lugar. E hoje eu quero te levar a entender que Cristo já morreu na cruz, já te libertou e já te curou de tudo isso. Isso não tem mais poder sobre a sua vida. Então, é nossa responsabilidade abrir mão daquilo que um dia Cristo já nos libertou. Pessoas apegadas demais ao passado, apegadas demais aos traumas do passado, às frustrações do passado, elas não conseguem viver o presente. Então, é daí que desencadeia a depressão. Então, uma das coisas que você precisa ter consciência, que está preso aos traumas, às frustrações, às decepções do passado, não deixará você viver o hoje, o agora. Então, tem muitas pessoas que estão frustradas e não conseguem viver uma vida produtiva em todas as áreas da vida, porque ainda não escolheram viver o agora, viver o hoje. E quando você escolhe viver o hoje, você define o seu futuro. Cada decisão tomada no agora, cada decisão que você toma no hoje, ele vai definir o seu destino. Então, como você está definindo o seu destino? O nosso passado não tem como mudar, mas o agora tem. O agora você toma decisões baseado nas suas experiências do passado. Aquilo que um dia te fez levar a crescer e amadurecer. E baseado nessas decisões, você define como você irá viver a sua história. Se você irá viver tudo aquilo que Deus planejou para você, ou senão você vai ficar como uma estátua de sal, paralisado e conservando todos os pensamentos que todos os dias só geram mais dor para você. Em Gálatas 5:1 diz o seguinte: permanecer, pois, firme e não submeter-vos de novo ao jugo da escravidão. Muitas vezes nós nos prendemos e voltamos a nos tornar escravo. Cristo morreu para que você se tornasse livre. Porém, quando você não submete a sua mente aos pensamentos de Cristo, quando você não começa a mudar a sua forma de pensar, novamente o jugo do passado te torna escravo, te leva de novo para o lugar de escravidão. Então, outro passo para que a gente possa não ficar paralisado e não preso ao passado e viver o avanço na nossa vida, é obedecer fielmente às instruções de Deus. Deus está nos dizendo, Deus está nos orientando, Deus está nos dando um caminho, nos dando uma direção nova. E muitas vezes nós não estamos ouvindo aquilo que Deus está falando, porque aquilo que Deus está nos direcionando, muitas vezes vai romper com o meu comodismo.
Deus está te tirando do lugar de comodismo, né? Te tirando dessa zona de conforto que não tem nada de confortável. Deus está ali te movendo, já está levando você para sair desse lugar. E aí muitas vezes você não quer sair e você não quer acatar as instruções. Porque ainda o seu coração continua naquele mesmo lugar do passado. Olhando ainda para o passado, olhando ainda para aquele cara, para aquela mulher que um dia viveu muitas dores e frustrações. Então entenda, está na hora de você começar a ouvir a direção de Deus. Deus está trazendo instruções para você. E aí uma coisa que a gente precisa é entender que, quando a gente fala que é uns pontos que, alguns elementos que acontecem que a gente tem uma interpretação meio errada do cristianismo, é sobre a obediência, né? Porque a obediência é você obedecer de maneira totalmente sem argumento, né? Você simplesmente concordar com aquela ordem e não questionar. E outro ponto que a gente tem dificuldade de lidar também dentro desses elementos da fé, do cristianismo, é sobre a fé. A fé, o que é? A fé é a certeza daquilo que não se vê. Porém, a gente pode ter interpretações também distorcidas a respeito disso. E outro ponto é fidelidade. Para que a gente possa viver dentro da obediência, é necessário ter a fé. Para que você possa obedecer a Deus e ser fiel a Ele, é preciso que você acredite. Muitas vezes Deus está nos dando uma direção, Deus está falando e mostrando o melhor para nós, mostrando um novo caminho, uma nova estação, porém, nós não confiamos, nós não temos essa obediência, porque nós não acreditamos. E aí a coisa que você precisa gerar dentro de você é que, para que você possa de fato viver dentro dessa novidade de Deus, dentro desse tempo novo de Deus, é necessário ter obediência e fidelidade. E essas duas coisas caminham com fé. Você precisa ter confiança, ter fé. Fé é certeza daquilo que não se vê, mas você apenas se entrega, porque você sabe que você tem um Pai que cuida de você. Então, quando eu não acredito, né, quando eu não tenho uma crença completamente, eu vou obedecer por medo, eu vou ser fiel, mas essa fidelidade que eu tenho com relação a Deus, ela é duvidosa, né? Ela é simplesmente uma fidelidade por momentos. Mas quando eu tenho consciência, a certeza, a fé que Deus está no comando, que Deus está cuidando de mim, aí tudo se torna diferente. Então, ninguém é obrigado a ser fiel, ninguém é obrigado a obedecer, ninguém é obrigado a ter fé. Mas é uma coisa que você precisa entender. Ser fiel é uma questão de decisão de quem se acredita. Então, se você quer viver o novo de Deus, viver as experiências extraordinárias de Deus, é necessário que você escolha ser fiel a Deus. Mesmo dentro das suas limitações, mesmo dentro das suas dificuldades. Ser fiel é permanecer com o seu coração inclinado a Ele, fazer voto de compromisso. Entenda que Deus ele se compromete com você 100% todos os dias. Então é hora de nós começarmos a fazer essa escolha, de nos comprometermos com Deus. Diariamente escolher ser fiel a Deus. Amar é uma escolha constante, ser fiel é uma escolha constante. Você será tentado todos os dias a quebrar a sua fidelidade com Deus, a você desonrar a Deus. Porém, você terá o direito e a oportunidade de escolher não ser infiel. Então, toda a questão de nós vivemos o novo de Deus, para vivermos a nova estação, viver o extraordinário de Deus, tudo requer uma decisão, uma escolha. Então, muitas vezes, é aquela questão de acharmos que, por ser um ano novo, que Deus ele vai ter que fazer tudo o que precisa fazer para que as coisas aconteçam na minha vida. Ok, Deus irá fazer, mas para que Deus faça, você tem que se comprometer em ser responsável pelas suas escolhas. Ninguém é obrigado a ser fiel, e ser fiel é uma questão de fé e de obediência. Ninguém é obrigado a ser obediente. Ser obediente é uma questão de decisão. Eu decido ser obediente à voz de Deus. Eu decido ser obediente à direção de Deus.
Então, entenda que aqui a palavra nos chama uma responsabilidade pelo nosso futuro. Nos chama uma responsabilidade para vivermos tudo aquilo que Deus planejou para nós. Porque não adianta Deus escolher que nós venhamos viver uma nova realidade, não adianta Deus desejar que nós venhamos viver uma nova estação, sendo que eu escolhi viver no passado, sendo que eu escolhi não obedecer, sendo que eu escolhi não ser fiel. E dentro disso, se eu não escolho, e eu não posso mais questionar Deus, eu não posso chegar no final deste ano e falar que Deus não me abençoou. Entenda, o resultado do final desse ano, o resultado do seu futuro, é baseado nas escolhas, nas decisões que você tem tomado diante de Deus. Então, de forma prática, o que a gente precisa fazer para poder viver isso? Consciência espiritual. E essa consciência espiritual está lá em 1 Coríntios 11, 24. Sobre quando nós temos a consciência do sacrifício de Cristo Jesus. Baseado naquilo que Jesus fez na cruz, nós escolhemos Ele todo dia. Quando nós ceiamos, estamos naquele momento de Santa Ceia, nós trazemos à memória aquilo que Cristo fez na cruz por nós. E o trazer à memória nos faz recobrar a consciência que Ele fez uma escolha. Ele me escolheu, Ele te escolheu primeiro. E baseado dentro dessa escolha que foi feita por amor, eu escolho viver tudo aquilo que Ele me direciona, tudo aquilo que Ele me ensina. Então, eu escolho fazer a sua vontade, eu escolho viver os seus princípios, eu escolho viver a sua verdade. Então, uma das coisas que nós precisamos trazer é a consciência espiritual daquilo que Cristo fez na cruz por nós. Outro ponto é a firmeza. Em 2 Pedro 3, verso 17, diz o seguinte: vós, pois, amados, prevenindo-os como está de antemão, acautelai-vos, e não suceda que decaís da vossa própria firmeza. Entenda que a nossa firmeza espiritual, a nossa firmeza na fé, é uma responsabilidade nossa. Então, mais uma vez, é um tempo de responsabilidade. Nós queremos muito que Deus faça, mas nós precisamos nos questionar o quanto estamos sendo responsáveis pelas nossas escolhas. Então, entenda bem que dentro desse tempo é necessário que você entenda que você é responsável de manter-se firme em Deus. Como está a sua caminhada com Ele? Como está o seu comprometimento, o seu envolvimento? Como está o alimentar da sua mente? Você tem alimentado a sua mente com a palavra de Deus? Você tem alimentado a sua mente com aquilo que vem dos céus? O que você tem contemplado? Muitas vezes nós temos contemplado só coisas que nos levam a distanciar daquilo que Deus planejou para nós. Mudamos a frequência constantemente. Em vez de nós mantermos a nossa frequência espiritual em Deus, mudamos a nossa frequência por algo que vai nos levar à destruição. Então entenda muito bem que é para você permanecer firme, é responsabilidade sua. Nós somos responsáveis pela nossa firmeza espiritual, para nosso equilíbrio espiritual. Então, muitas vezes, em algum outro momento, nós jogamos essa responsabilidade para líderes, para pastores, jogamos responsabilidade para alguém. Mas entenda que essa responsabilidade é nossa. Então, nós somos responsáveis pela nossa jornada espiritual. O outro ponto é, para que nós possamos viver isso na vida real, no dia a dia, é o nosso compromisso, é um voto de compromisso. Então, em Hebreus 13, 5 diz o seguinte: porque ele tem dito, de maneira alguma eu te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então entenda, Cristo, ele deixa bem claro que ele não vai nos abandonar, que ele não vai nos deixar. Então ele está comprometido comigo e com você. Até a volta dele está comprometido. Então, o quanto nós estamos comprometidos com Cristo? Então, é uma escolha que eu tenho que fazer todos os dias. É um voto de compromisso que eu faço com Ele todos os dias. Que eu caminho para perto dEle todos os dias. Mesmo que eu esteja errante, mesmo que eu não esteja totalmente limpo, né, eu tenho que escolher todos os dias manter esse compromisso. Então entenda que a vida espiritual, a nossa caminhada cristã, ela também é nossa responsabilidade. O que Cristo fez na cruz foi incrível,
foi, não tem nada igual, nada que se compara. Mas entenda que mesmo assim Ele nos deixa um respaldo, Ele nos deixa ensinamento, Ele nos deixa orientações, Ele deixa o seu Espírito na terra para que venhamos ser conduzidos por Ele. Mas entenda que é nossa responsabilidade convidar o Espírito Santo de Deus para conduzir a nossa jornada. É a nossa responsabilidade nos manter firmes e alimentar o nosso espírito com aquilo que produz vida. Então, a conclusão que nós chegamos é que para que nós venhamos viver o novo de Deus, viver as novas estações e as oportunidades que Deus está proporcionando para a gente dentro desse novo tempo, e que eu creio que sim, 2023 será um tempo novo, será um tempo diferente, vai ser uma nova atmosfera, já se instalando uma nova atmosfera, porque entendo que Deus ele vai promover meios e circunstâncias para que a igreja se aproxime cada vez mais para perto dele. Mas é hora de nós nos comprometermos, é hora de nós crescermos um pouco mais e amadurecermos. Aí do vitimismo, eu sou responsável pelas minhas escolhas, eu sou responsável pelo meu crescimento e meu amadurecimento. Então, você é uma nova criatura. Tudo se fez novo. Nada é igual, nada fica igual. Então, viva o novo de Deus. Viva a nova estação que Deus proporcionou para você. É hora de você assumir uma responsabilidade. O tempo de comunhão com Ele, tempo de viver mais de intimidade com Ele, é um tempo de mergulhar mais em Deus. Quem é você em Cristo Jesus? Quando eu tenho essa consciência quem eu sou em Cristo Jesus, o diabo pode lançar qualquer mentira, mas isso não me enrola, isso não me leva para estaca zero. Porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Então, se Deus prometeu, Ele vai cumprir cada uma das suas palavras e Ele não vai nos abandonar. Então, não permita que o velho domine o seu coração. Os velhos comportamentos, aquilo que Cristo te libertou, não permita que domine o seu coração. Quebre os vínculos com o passado. Chegou a hora de você abrir mão das relações, até mesmo de relações tóxicas. Relações que muitas vezes se distanciam da presença de Deus. É tempo de você romper com vínculos de tudo aquilo que te leva a distanciar da vontade e da presença de Deus. E é um tempo de você obedecer a Deus e obedecer às suas instruções, porque você acredita que Ele é o seu Pai e que Ele ama você primeiro. Amá-lo, por você entender o quanto Ele infinita bondade e misericórdia. Então, hoje eu convido você a mudar a sua forma de pensar. Então, nesse lugar onde você está, quero convidar você a fechar os seus olhos e fazer um compromisso com Deus, aonde você escolhe assumir de fato a responsabilidade pela sua vida espiritual, assumir a responsabilidade para viver o novo tempo que Deus proporcionou para você. Então, está tudo disponível. Então, agora chegou a hora de você assumir a responsabilidade de tomar decisões, fazer novas escolhas para viver o novo de Deus. Então, da mesma forma que a mulher de Ló escolheu olhar para trás e contemplar o seu passado e sentir saudade, chegou a hora de você não olhar mais para trás e não sentir saudade do passado. Não contemplar mais o passado. Às vezes você pode até falar para mim, Thiago, eu não sinto saudade de forma alguma do meu passado. Quando eu lembro, só me traz tristeza e angústia. Então entenda que o seu passado ele não tem mais domínio sobre você. É tempo de você viver um novo. É hora de você abrir os olhos e mudar toda a sua estação. É hora de você deixar o sol raiar. E sol é Cristo Jesus. Deixa a luz entrar na sua vida e mudar a realidade por completo da sua história. Com seus olhos fechados é onde você está, eu quero orar por você. Espírito Santo, o Senhor sabe, Senhor, como está o coração de cada uma dessas pessoas que aqui estão presentes. E Deus, em nome de Jesus, eu convido o Senhor que vai até o encontro de cada um deles, mudando, Senhor, essa chave, girando essa chave, Deus, para viver uma nova realidade de vida. Deus, em nome de Jesus, que todas as crenças que neutraliza, que prende essas pessoas, Senhor, de fluir no novo, de fluir, Senhor, na nova estação, no novo tempo. Deus, em nome de Jesus, que essas crenças sejam, Senhor, destruídas agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que no coração dela seja tomado por coragem. Receba coragem agora no teu espírito, para que você comece a se posicionar
e tomar decisões assertivas, tomar decisões por causa da sua vida, de viver os planos daquilo que Cristo escolheu para você. Que você receba nessa noite a paz sobre o teu espírito, luz sobre o seu entendimento, para viver a nova história na sua vida. Eu oro e agradeço a Cristo Jesus pela vitória sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que você possa viver as verdades dessa palavra. Que você possa viver a realidade dessa palavra. E que nesses próximos dias, essa semana, você comece a tomar decisões. Mude, seja pequena que seja. Tome decisões que caminhem, que te leve para mais perto de Cristo. Que tipo de decisões? Decisões de mudar comportamentos. Não falar mais do passado. Não lembrar mais do passado. Não ficar mais tocando no passado. E viver o novo de Deus. É hora de você viver a nova jornada. Então, bem-vindo ao novo tempo que Deus separou para você. Aceite que agora é sua responsabilidade tomar decisões assertivas. Tiago, eu não sei tomar muitas decisões. Chama o Espírito Santo e eu peço o seu auxílio para que ele te ensine a tomar decisões assertivas. Então, que nessa noite você possa girar essa chave e que amanhã, a partir de amanhã, você possa viver uma nova realidade. Ou talvez a partir de hoje. Já comece, se você já está em casa, já comece ligando para as pessoas. Se você tem que liberar alguém, liberar perdão para alguém, simplesmente ligue ou mande uma mensagem dizendo para ela: eu libero você hoje no meu coração de toda mágoa, de toda frustração, e eu escolho te perdoar a partir de hoje. Escolha se perdoar, porque Cristo já te perdoou. Escolha se perdoar. Vai em frente ao seu espelho, diga para você mesmo: hoje eu escolho me perdoar de todas as ações, de todos os erros que eu cometi no passado. E hoje eu decido me amar, decido me apoiar, decido e escolho viver a vontade de Deus sobre a minha vida. Então é tempo de você viver o novo. Então, mais uma vez, bem-vindo à jornada do novo tempo, da nova estação, do novo dia que Deus separou para você. É tempo de avançar. É tempo de você avançar. Chega de ficar paralisado. Amém? Então, que nesse novo tempo você possa desfrutar para que 2023, dezembro de 2023, você tenha muito para celebrar. Então, para a gente finalizar, quero deixar aí para vocês um recadinho que nós teremos recarga esse ano, fevereiro, no dia 18 e 19, e no dia 21 nós teremos um momento de lazer. Então se organiza aí, nós iremos passar os valores nesses próximos dias, fica atento às redes sociais, que o pessoal vai estar divulgando e dando mais informação de como vai funcionar o recarga. Então se prepare aí que nós iremos viver dias tremendos. E a partir do próximo domingo, nós iremos lançar uma nova série falando sobre o propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? E nós iremos falar sobre, dentro desse tema, sobre qual é o seu propósito de vida. Amém? Um abraço e um cheiro. Que Jesus te abençoe.